Olá a todos, é uma honra participar de um evento de magnitude singular e reconhecido internacionalmente por lançar tendências de inovação ao redor do mundo. Já foram lançadas mais de 20 mil ideias nesses eventos e com certeza já transformou a vida de muitas pessoas. E um evento de inovação desse porte, o governo do estado não poderia ficar de fora. Durante 2 dias vamos respirar tecnologia e com certeza vamos levar muita inovação para o nosso estado. Para finalizar, quero deixar aqui um recado que, indiferente dos obstáculos e das dificuldades, as ideias são o que nos move e que faz ir cada vez mais para frente. Obrigado, um bom evento a todos. Senhoras e senhores, é uma honra e uma alegria imensa estar aqui hoje no Teatro da Reitoria da nossa querida Universidade Federal do Paraná. Como futuro arquiteto, eu não posso deixar de reparar nos espaços que projetamos, nos edifícios que construímos, mas principalmente nas histórias que eles contam sobre nós. Este teatro data de 1958, é uma obra de Rubens Meister, um dos maiores nomes da arquitetura paranaense, autor também do Teatro Guaíra e do Centro Politécnico. Em seus mais de 60 anos de história, este teatro presenciou congressos internacionais, festivais, danças, música, arte, cultura, palestrantes internacionais e artistas iniciantes. Neste ano atípico de 2020, num mundo que preza cada vez mais pela velocidade, pela instantaneidade da internet, pela comunicação ininterrupta, fomos forçados a parar. Param-se os congressos, param-se os festivais, param-se os abraços, para-se a vida. Mas aqui estamos. O que faz com que estejamos aqui hoje em meio a tantos obstáculos? O que faz com que nossos congressos continuem a ocorrer? O que faz com que nossos abraços se tornem virtuais? O que faz com que a vida continue, mesmo quando pareça proibida, perigosa ou até impossível? Mais do que eventos internacionais, este teatro presenciou um dia único na vida de inúmeros jovens de nosso país. A cada ano, centenas de jovens se reúnem nesse teatro para celebrarem com suas famílias sua entrada no mundo profissional, para celebrarem sua formatura. Tais eventos trazem uma ideia fundamental da juventude. Sim, o mercado de trabalho é competitivo. Sim, temos problemas de todas as formas. Crises econômicas, políticas, sanitárias, ambientais, desigualdades e injustiças. Mas ano após ano, estudantes de todos os cursos se reúnem nesse teatro para afirmar que um mundo melhor é possível. Para afirmar perante seus familiares e conterrâneos que sim, eles podem mudar o mundo, podem mudar o seu mundo. As 11 vozes que subirão ao palco nos dias de hoje e de amanhã trazem consigo a fundamental ideia de não se abalarem frente aos obstáculos que elas se interpõem, frente à força de uma ideia que as obriga a continuar. Desde um líder religioso a um empreendedor social, de uma psicóloga a uma jornalista, de uma estudante a um pós-doutor, todos eles, assim como os nossos jovens formandos, são movidos por essa ingênua ideia, que muitos chamariam de coragem, de afirmar que o mundo melhor não é só possível, mas necessário. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao TEDx UFPR 2020, Ideias que nos movem. Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theatres, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks.
It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. Senhoras e senhores, o primeiro palestrante do TEDx UFPR 2020 é formado em Física, com bacharelado e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor entre 1969 e 1994, quando se dedicou à física quântica, período no qual também se aproximou do budismo. Em 1986, fundou o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva aqui no Brasil. Em 1993, foi aceito discípulo por Shagdu Tulku Rinpoche. Em 1996, foi ordenado Lama, principal representatividade do budismo tibetano aqui no Brasil. Queiram todos receber, por favor, no palco do TEDx UFPR 2020, Lama Padma Santen. Corpo ereto, coluna alinhada, as pernas cruzadas num assento firme. Inspirando e expirando com calma. A energia flui por todo o corpo, junto com a respiração. A mente se concentra junto com a energia que flui e com a experiência do corpo. À medida que a mente se concentra, ela perde o referencial de tempo. A mente opera num espaço que não é uma localização física e nem tem um tempo definido. Os diferentes estados mentais e emoções se reduzem e as imagens oníricas elas surgem e cessam. O mundo dos objetos, ainda que possa ser acessado pelos sentidos, se torna oco, sem qualquer capacidade de acionamento das emoções ou de sequências de pensamento. O corpo segue sem tensão, o rosto sem tensão. A energia flui calma por dentro do corpo, produzindo uma sensação de felicidade e plenitude. Há uma experiência de que esse é o lugar verdadeiro. Esse é o lugar final. Esse é o lugar além das atribulações e do tempo. Daqui eu não levanto mais. Que mundo misterioso e extraordinário é esse? Que lugar é esse? Então os olhos se abrem e nós olhamos o entorno,
olhamos com atenção o entorno, ouvimos os sons. Vemos em que lugar é esse onde nós estamos. É muito extraordinário. Nós estamos na superfície externa de um planeta. Na superfície externa. Acima de nós e ao nosso redor, nada nos separa do universo infinito, misterioso, que não conseguimos entender e nem entender sua origem, seu fim, seu destino. Sentados nessa camada externa, nós temos uma sensação de segurança porque há uma cor azul e nuvens acima de nós. Mas, em verdade, nós estamos totalmente expostos a tudo que ocorre no universo infinito, em todas as direções. Nós vagueamos aparentemente sem rumo, sem passado, sem futuro. Nós somos seres autossurgidos, em planetas autossurgidos, que circundam estrelas autossurgidas. Somos completamente frágeis. Nós estamos em transformação incessante. Que espantoso. Ainda assim, nós somos regidos por leis. A gravitação, a eletricidade, o magnetismo, a mecânica, o movimento circular. Misteriosamente, as leis de atração são regidas por 1 sobre R2. Nós estamos regidos pela química, pela alquimia, pela física quântica. Nós nos defrontamos com o efeito fotoelétrico, com as forças nucleares, com reações nucleares, partículas elementares, relatividade, onda-partícula, matéria-energia, leis, leis, leis em todas as direções, regendo ou aparentemente regendo tudo que nós fazemos. Que mundo misterioso e extraordinário é esse? Como é isso? Que surge desse modo, se mantém desse modo, regido por leis? De onde surge isso tudo? E aí o fato mais espantoso, incrível, essas mesmas leis, elas são perecíveis, elas mudam. Os próprios cientistas, contemplando o mundo, encontram as leis. Passa o tempo, os outros cientistas que sucedem retificam essas leis. Eles descobrem que essas leis não são assim. As leis não são verdadeiras por si mesmas. Elas dependem dos pressupostos que a mente opera quando contempla o universo e procura pelas próprias leis que o regem. É muito espantoso. Isso significa que o mundo externo, com todas as suas leis, é inseparável do mundo interno daquele que contempla o que há ao redor. Nós dizemos que o sol se levanta a leste, se põe a oeste, mas o sol não se levanta e não se põe. Mas nós vemos o sol se levantar e se pôr. Portanto, mesmo o fato de que o sol se levanta e se põe a cada dia depende dos pressupostos e da posição da nossa mente. Que espantoso! Que mundo é esse? Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física, Schrödinger, Dirac, Einstein, Wittgenstein. Sim, Wittgenstein. Esse é um nome super importante. Wittgenstein, ele traz o mundo interno, ele coloca o mundo interno como um dos elementos a ser contemplado junto com tudo que nós olhamos como se fosse externo. Que mundo misterioso, que mundo extraordinário é esse? Wittgenstein nos diz, o mundo é tudo o que é o caso. O mundo, aquilo que nós vemos como o mundo, é o que nos ocorre como sendo o mundo.
O mundo é tudo que é o caso. O que nos ocorre sendo o mundo, aquilo é o nosso mundo. O mundo é dependente do espaço de possibilidades. Eu sou o meu mundo. Quando nós olhamos o mundo brota junto conosco. O mundo é a descrição de nós mesmos. Isso é Wittgenstein. Aí vem a pergunta, mas o outro, ele existe em si mesmo? O outro é uma construção minha ou uma construção dele? Eu posso me construir, eu sou eu, ou eu sou o que o outro vê de mim? Eu me relaciono com o outro segundo os olhos dele, ou eu me relaciono com o outro segundo o que eu vejo que seja o outro? Como que se dão essas relações? Então, o mundo não é simples. O mundo, de fato, ele é misterioso, ele é extraordinário, ele é profundo. O mundo externo e o mundo externo, eles são inseparáveis. O meu mundo é totalmente inseparável de mim. Quando eu descrevo o mundo, eu descrevo a mim mesmo. Mas, que espantoso, isso poderia resolver a questão. Ou seja, o mundo e eu somos isso que está aqui. Mas, na medida em que eu mudo internamente, o meu mundo muda. Isso é muito espantoso. O mundo externo muda. E também aquilo que passou muda. O passado muda. As coisas que eu via e me produziam alegria, e me produziam tristeza, e me faziam chorar, elas deixam agora de produzir a dor, de produzir o sofrimento. Aquilo que era dor e sofrimento pode se tornar outro conteúdo, eventualmente até mesmo felicidade. O passado muda, o presente muda de acordo com os nossos olhos. Nós mudamos os olhos, mudamos o mundo interno, o presente muda. O futuro muda constantemente. O futuro se torna passado antes de se tornar presente. Nós temos muitos futuros já passados e abandonados antes deles se tornarem presentes. Se tornarem um presente. Assim vem a questão. Os mundos flutuam e eu flutuo. Na medida em que eu flutuo, eu sou o que mesmo? Qual das flutuações e das aparências eu sou? Então, mergulhado em meditação, a mente que vê dentro, a mente que vê todas essas passagens de múltiplas mentes e visões, essa mesma mente olha para si mesma. Ela olha para a própria mente que olhava as aparências de mundos externos e internos. Então, quando eu descrevo que muitos mundos passam, muitas imagens internas passam, uma mente está olhando isso, uma mente vê isso. Que mente é essa? Quando eu olho para ela, o que eu vejo? Aí o mundo segue ampliando o seu mistério, a sua profundidade. Essa mente que olha as aparências internas e os mundos internos, quando eu olho para ela, eu vejo que ela não tem rosto, ela não tem tempo e não tem espaço. Ela é apenas olhos muito abertos, muito amplos. E ela tem liberdade diante do que Wittgenstein diz que é o espaço de possibilidades. Ela não olha segundo o espaço de possibilidades, ela olha aberta, de modo primordial. Ela olha o quê? Ela olha a si mesma, ela olha o que ela mesma vê. A mente é autoconsciente, a mente é consciente dela mesma. Como não seria? Como que a mente pode ocultar-se de si mesma? Então a mente vê a mente. Isso é crucial. Isso é a sabedoria mais profunda, sabedoria da autoconsciência da mente em relação a si mesma. Essa é a mente que cura a loucura do engano e das flutuações.
ela vê o que ela faz. Sem tempo, sem lugar, sem nome, sem forma ou condicionantes, sem estrutura, sem sabedoria, sem vida e morte, sem construção ou dissolução. Assim é essa mente. Ela não tem característica. Ela é algo aberto. Ela vê sem os olhos. Ela vê sem os ouvidos. Ela simplesmente vê, porque ela vê a si mesma. Ela vê o que ela faz, o que ela constrói. Mas ela está incessantemente presente. Ela está incessantemente disponível. Desse lugar de liberdade, nós construímos os mundos. E esse lugar de lucidez, ele mesmo não é construído. Ele não muda. Ele não se altera. Ele apenas vê o que a mente produz como mundos e como identidades e como flutua. A lucidez é a face dessa mente. A lucidez, portanto, é a face da nossa característica mais profunda. Se nós procurarmos dentro de nós o que há de mais profundo, nós vamos encontrar essa lucidez, que é de onde brotam os estados particulares, que flutuam em todas as direções, inseparáveis dos mundos que surgem. Que mundo misterioso, extraordinário é esse? Nós precisamos seguir essa jornada extraordinária de olhar para dentro e olhar para fora, nos defrontando com esse mistério e com esse aspecto que vai além da vida e da morte, além dos surgimentos e desaparecimentos. A vida é para ser vivida. Senhoras e senhores, a próxima palestrante do TEDx UFPR 2020 é jornalista, palestrante, locutora, apresenta o programa Primeira Hora na Rádio Bandeirantes e também é fundadora do canal do YouTube Unha Talks. É ainda autora do livro Dá um Tempo. Por favor, queiram receber Isabela Camargo. Estamos vivendo em um mundo express. Fast food, lava rápido, comida congelada, instantânea. Queremos uma internet cada vez mais rápida e pagamos mais caro por tudo isso. Queremos e somos cobrados por entregas, respostas e resultados cada vez mais rápidos. Parece que tudo é urgente ou para ontem, não é? Mas o curioso é que isso não é de hoje. Não foi de repente que a velocidade se tornou um sinal de progresso. Se pensarmos que as mensagens e informações saíam do ponto A ao ponto B na velocidade das pernas de um soldado, como o grego Fidípides, aquele que correu cerca de 40 quilômetros de maratona até Atenas para noticiar a vitória grega sobre os persas. E só depois surgiram as cartas, o telefone, as transmissões via satélite que permitem a divulgação de notícias praticamente ao mesmo tempo em que elas acontecem. Vamos compreendendo que ao longo do tempo nossos antepassados foram gostando, se acostumando com a velocidade e todas as inovações tecnológicas, praticidades e confortos que chegavam com ela. A diferença é que as transformações atuais acompanham a internet, que é só mais uma forma de comunicação, mas indiscutivelmente muito mais rápida que as anteriores. A internet faz parte do zeitgeist do século XXI, o espírito do tempo, que muda de tempos em tempos pautado pelas macro-tendências sociais. O problema é que toda a velocidade que estamos usufruindo vicia, porque a adrenalina vicia. Se não viciasse, a Fórmula 1 e outros esportes ultravelozes não atrairiam tantos fãs. Vicia, porque nosso cérebro já entendeu que a velocidade é uma virtude, é uma coisa boa, pode provocar elogios e recompensas. Tudo isso, toda a evolução da comunicação é muito interessante, não é? Prova como fomos nos adaptando a esse mundo express e assim preenchendo mais a agenda.
Além disso, como ouvimos que trabalhador bom é aquele que está disponível 24 horas, 7 dias por semana, nós vamos ultrapassando nossos limites, dormindo menos, respirando e comendo mal, procurando fazer cada vez mais coisas em menos tempo, não é? Mas o dia continua com 24 horas. E conviver com tanta correria e tecnologia, sem micropausas, sem pausas voluntárias, só aumenta o estresse, a ansiedade e depois outros problemas de saúde. Eu só sei que no fim estamos correndo e não saímos do lugar. É uma aceleração confusa, não é? E aí tem mais um detalhe. O nosso cérebro ainda é analógico. Significa, então, que vivemos em um mundo express e digital, mas a nossa programação mental praticamente ainda é a mesma que a dos nossos ancestrais do tempo das cavernas. Ou seja, o nosso cérebro ainda trabalha para 3 coisas: aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. E então, o que podemos fazer com tudo isso? O que está sob o nosso controle? Desenvolver filtros, pensamento crítico para usar a tecnologia e não ser usado por ela, escolher se o que consumimos vai nos nutrir ou nos inflamar, e aqui eu não falo só de alimentos, tá? Mas de informações também. E por fim, como poderemos recarregá-lo? Sim, assim como aprendemos a colocar o celular para carregar, precisamos aprender a descansar, a desacelerar sem culpa, fazer um pouquinho de nada para poder fazer tudo o que queremos. Sim, o cérebro precisa se recuperar desse excesso de velocidade, de acessos, opções e estímulos que estamos vivendo. Sabe como? Tomada para o smartphone e computador, cama, sofá, rede, tempo livre para nós. Eu só estou falando tudo isso porque eu já fui muito acelerada e nunca pensei que ir no ritmo da maioria poderia me adoecer. Porque eu já tive medo de desacelerar, medo do que iam pensar se eu dissesse que não daria conta de mais trabalho. Porque eu já tive medo de dizer não. Eu tive medo da demissão em um país com mais de 12 milhões de desempregados na época. Só que aí, depois de alguns anos em que nem eu, nem os médicos associavam mais de 20 problemas de saúde pelo excesso de estresse e trabalho por longos períodos, eu desrespeitei todos os limites do meu corpo para performar sem errar como esperavam. E vivi um apagão. Vivi a síndrome de burnout, o esgotamento físico e mental que surge no ambiente profissional. E aí eu fui dispensada. Mas isso é passado e depois de muitas mudanças de comportamento e pesquisas, eu posso te dizer, o burnout é um freio, não é o fim, mas que poderia ter sido evitado se alguém tivesse me dito antes. Faça pausas voluntárias para evitar uma pausa involuntária. Ou, em outras palavras, prefiro uma pausa espontânea para evitar uma pausa forçada. Agora, eu já respeito os ritmos, necessidades e sinais do meu corpo, assim como eu preciso respeitar os alertas que aparecem no painel do carro, não é? Se eu ignorar o marcador de combustível quando chega na reserva, eu já sei que eu vou ficar pelo caminho. Então, assim é o nosso corpo quando nos avisa que estamos acelerando demais, fazendo muito e descansando pouco. Os avisos vêm em forma de tonturas, dores de cabeça, infecções e doenças recorrentes, e aí mais uma centena de desequilíbrios físicos e mentais. Eu não sei você, mas todos os dias eu converso com pessoas que estão estressadas, cheias de dores, exaustas, ansiosas, dormindo mal, desanimadas e mais uma série de consequências da nossa falta de controle de limites, do excesso de correria. Mas sempre é tempo de pensar no assunto, porque você vai ver que só os limites garantem a liberdade. Então, vamos lá. Se o seu limite começa com um raciocínio organizado, você vai precisar de um cérebro equilibrado. E para isso você deve saber que, no mínimo, este órgão do sistema nervoso central, não custa lembrar, é essencial para o funcionamento de todo o corpo, precisa de oxigênio e glicose para funcionar bem. Então,
Eu e você precisamos comer e respirar decentemente. Respirando de forma ofegante, porque estamos sempre correndo de um compromisso para o outro, de uma tarefa para outra, cedo ou tarde só nos fará mal. Sim. Respirar é o caminho. E aí, de tão simples que é, incomoda porque até parece ineficaz, não é? Para uns, chega até a ser ofensivo. Como assim, só respirar? E aí, muitos vão preferir ir à farmácia, comprar algo que ajude a desligar, do que aceitar que prestar atenção na respiração funciona. E aí eu reforço, prestar atenção na respiração é micropausa, é um ato de amor próprio, é de graça e você não vai depender de ninguém. Quer experimentar? Então, nós vamos colocar agora a nossa respiração no modo manual por alguns instantes. Como ficamos a maior parte do nosso dia com a respiração no modo automático, nem lembramos desse movimento involuntário, mas assim como um carro, podemos trocar o câmbio automático para o manual. E em troca você terá mais autonomia, percebeu? Então, se eu presto atenção na minha respiração, eu posso me acalmar e retomar a autonomia dos meus pensamentos? Se acalmo minha respiração, posso viver em um ritmo coerente, mesmo quando o mundo está a 200 por hora? Sim. Então, nós vamos fazer uma micropausa. Rápida, olha que irônico, mas muito eficiente. Respiração com atenção. Te convido, 3 vezes apenas. Inspire pelo nariz, levando o umbigo lá para frente, segurando o ar e soltando lentamente, levando o umbigo para as costas. Mais uma vez. Enchendo o pulmão de ar, levando o umbigo lá para frente e soltando o ar pela boca, bem devagar. Terceira vez para a gente lembrar como isso é bom. Você deve gostar de tirar férias, não é? Então imagine que esses cerca de 20 segundos de respiração com atenção são 20 segundos de férias. Sim, 20 segundos só para você, para o seu cérebro lidar melhor com tudo que está ao seu redor. Em um dia com 24 horas não me parece impossível, tá? Pode até ser difícil no começo, mas não é impossível. Veja, eu não estou falando sobre meditação nem mindfulness aqui. Eu estou sugerindo apenas uma micropausa para o seu cérebro receber o combustível que precisa para funcionar bem e memorizar as informações relevantes. Agora, por que será que mesmo sentindo bem-estar é tão difícil só respirar? O que isso tem a ver com desacelerar, quando todo mundo promove estímulos para você acelerar? O que pode impedir esses momentos de micropausa? Lembra quando íamos ao banheiro sem o telefone? Quando pegávamos o elevador sem o smartphone nas mãos? Só para citar 2 exemplos, tá? Outra coisa, nossa ilusão de onipresença e onisciência. Porque agora temos medo de ficar por fora das notícias, dos movimentos dos outros, das novidades. E agora já enviamos um comando para o cérebro que receber likes e mensagens, mesmo de pessoas que não nos conhecem, é importante e prazeroso. E aí, com isso, o cérebro vai liberar dopamina, um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensas. E logo, eles emitirão outro sinal. Faça de novo e de novo. E aí, parar não parece legal. Só que com isso, o seu tempo será consumido e pode ser que falte energia durante o dia. Então, se você não colocar limites no que faz, vê, ouve ou lê, vai sobrecarregar seu cérebro e isso pode interferir em suas percepções, pensamentos, ações e decisões ao longo do dia. Se você não desacelerar um pouco, pode ser que seja impedido de continuar pelo seu próprio corpo. Aliás, por que será que existe limite de velocidade em uma estrada? Se você ultrapassar os 120 km por hora, por exemplo, você pode se colocar em risco e a vida de outras pessoas também. Por isso, existem placas te lembrando da velocidade, existe radar. Tudo isso não é punição, viu, gente? É prevenção.
É para te lembrar que mesmo em uma estrada bem sinalizada, com asfalto novo, existe limite. E quando freamos o carro bruscamente é muito ruim, não é? Mas quando vamos desacelerando aos poucos, o carro vai parando macio e ninguém se assusta. Então, respire. Se inspire. Dê condições para o seu cérebro absorver o que eu estou dizendo. Mais 20 segundinhos de férias, topa? Inspire pelo nariz, levando o umbigo lá para frente e solte, levando o umbigo lá para trás. Mais uma vez. Terceira. Quando não fizermos mais esse movimento, significa que o nosso tempo acabou. O intervalo entre a inspiração e a expiração significa tempo. Por isso, pensar nisso sim é urgente. Aí é para ontem. Eu sei que eu estou pedindo algo que vai na contramão do que dizem por aí, mas é você que precisa sentir se está feliz acelerando do jeito que está, se está te fazendo bem. Nós desaprendemos a parar, a ficar em silêncio. Benjamin Franklin disse lá no século XVII que tempo é dinheiro. Depois ouvimos que o ócio não é necessário, que é coisa de gente preguiçosa. Crianças que precisam de revisão, porque a sabedoria do nosso Zeitgeist também está em reconhecer quando tempo é dinheiro, quando você vai se permitir alguns minutos de silêncio para ouvir as ideias criativas ou apenas para recuperar a energia, descansar sem culpa. A gente está acelerando tanto que estamos intolerantes a qualquer tipo de atraso, lentidão, mas não adianta aumentar o fogo do forno para assar o bolo mais rápido, porque assim ele queimará por fora e ficará cru por dentro. Então, o que nos falta é prática e não mais informação, mais teoria. Afinal, nunca tivemos tanta informação disponível. O que nos falta é de uma pausa para ajustar o ritmo. O que precisamos saber é quando podemos acelerar e quando devemos desacelerar. Se ainda é impossível pensar em parar alguns segundos por dia para lembrar como é bom se colocar na agenda, como é prazeroso só respirar, sem estar de tela em tela, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, entenda que até as músicas mais agitadas têm momentos de pausa para o ritmo se manter. Se ainda eu não te convenci, será importante dizer que seu cérebro só vai armazenar suas memórias quando você der o tempo certo para cada informação ser absorvida. Mas, se você está se tornando uma máquina cumpridora de tarefas, se está vivendo cada vez com mais afobação, estresse e ansiedade, o resultado no final do dia, semana, mês ou ano, não será satisfatório. E não vai adiantar reclamar do tempo, tá? Querer mais horas no dia, quadradinhos no calendário, porque a natureza não pirou. O nascer e o pôr do sol, as estações do ano, a rotação e a translação da Terra estão normais. Nós é que estamos indo contra a natureza. Então, se depois de sentir na pele os benefícios da micropausa, em que seu coração vai bater no ritmo coerente a um estilo de vida sustentável, você pode pensar em pausas maiores. Então, que tal mais minutos de férias por dia? Você também pode colocar o telefone em modo avião quando precisar de concentração ou em qualquer outro momento que ache necessário. E fique tranquilo, porque se acontecer algo muito importante, você saberá. Você também pode aprender a dizer não quando não estiver mais em condições de dizer sim para mais uma responsabilidade. O não também é positivo, preventivo e por experiência própria. Eu posso dizer que o não será o seu melhor amigo para colocar limite nesse mundo sem limites. Experimente as palavras. Por enquanto não, dessa vez não, nesse mês eu não consigo, ou ainda, quando eu posso dar a resposta? O não é libertador, mas vai precisar de treino. E por mais que eu repita aqui, você precisará tentar, escolher tentar.
Você terá que escolher de qual estatística quer fazer parte. A boa notícia é que você pode viver com espaços vazios na agenda e, melhor, você pode se colocar na agenda com mais minutos ou horas para você. Eu garanto que respirando melhor, você vai pensar melhor, agir melhor, dormir, decidir e escolher melhor. Então, que tal desacelerar um pouquinho por dia para você continuar acelerando sempre? A escolha é sua e as consequências também. Desacelerar é a única maneira de continuar acelerando. Então, vá com calma na alma. Arquiteta urbanista de formação, ela tem MBA em Gestão de Negócios Sociais. É fundadora e CEO da Good Truck Brasil, uma ONG de gastronomia social. Faz parte do Global Shapers Curitiba e também é líder do movimento por gastronomia social em Curitiba. Com vocês, Gabriele Mahamud. Nos últimos anos, a busca pela palavra propósito nos sites de busca na internet tem crescido muito. Não é à toa que a gente tem buscado trabalhar com algo que traga mais sentido para as nossas vidas, mais motivação. E muita gente acha que esse sentido de propósito está muito vinculado a trabalhar com o que se ama. Mas será que trabalhar com o que se ama realmente traz essa motivação a mais? Como boa ariana que sou, eu sempre gostei de ser o centro das atenções. Então, desde que eu tinha meus 7 anos e 1,5 m de franja, eu já falava que queria ser presidente. Eu achava que nesse cargo eu poderia mandar nas pessoas e fazer com que elas parassem de fazer coisas que aos meus olhos eram erradas. Essa história que muita gente que me conhece já sabe, mas hoje eu vim contar para vocês uma história que pouca gente sabe. Eu nasci numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, num ambiente familiar completamente disfuncional. Cresci vivenciando abusos, traições, coisas que num ambiente familiar saudável, isso não é aceitável. Minha mãe me teve com 17 anos e obviamente não sabia muito lidar com essa situação e eu mal conheci meu pai na época. Fui conhecer bem mais velha. Desde pequena que eu não me sentia muito amada nem acolhida pela minha mãe, porque ela não sabia como lidar com uma criança tão novinha, e nem muito aceita pelo meu pai, que era uma figura ausente. E isso foi quebrando a minha autoestima. Eu não confiava em mim e cada vez mais fui acreditando que eu não merecia coisas boas, não merecia amor, não merecia ser vista, não merecia ser ouvida. Eu queria muito que tivesse uma plateia aqui agora para eu poder ver a carinha de vocês. Mas para pensar um pouquinho quantas vezes a sua falta de autoestima ou falta de autoconfiança te impediu de dar um passo mais ousado na sua vida e de chegar mais longe. Isso não foi diferente comigo. Tenho milhões de histórias de autossabotagens, de um período de depressão e uma série de entraves que eu fui encontrando na minha vida por conta dessa baixa autoestima. Foi uma série de problemas profissionais, emocionais, financeiros que acabaram se desencadeando dessa falta de senso de valor. Mas, apesar de uma história difícil, foi também essa história que me fez construir algo muito maior do que eu jamais imaginaria. Eu não sei se é o meu mapa astral com ascendente em emotiva demais, ou Marte em controladora pra caramba, mas eu nasci com esse senso de justiça, de querer mudar aquilo que eu não concordava. Mas foi uma história específica, lá em 2014, que me fez criar o maior projeto da minha vida em 2016. Naquela época eu era voluntária de uma ONG que chama Teto, que constrói casas de emergência para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente passava os finais de semana dentro dessa comunidade entrevistando as famílias para poder definir quais as famílias que receberiam essas casas que a gente construiria. Foi numa dessas casas que eu conheci a Maria. Ela tinha um semblante bem cansado e se não fosse pela entrevista eu diria que ela tinha uns 52 anos, mas ela tinha 34. Ela tinha 4 filhos e a menorzinha tinha uns 3 anos e ficava perambulando pela casa e pedia comida. Naquele dia a Maria tinha cozinhado um macarrão numa água meio turva, que eu suponho que seja alho e óleo, e ela não ia dar a comida para a filhinha pequenininha naquele dia, porque a menina já teria uma refeição na creche mais tarde. E aquilo mexeu muito comigo. Naquela época eu estava bem imersa no mundo da alimentação saudável e eu sabia a importância de uma alimentação adequada para o correto desenvolvimento dessa criança. E aquilo fez minha cabeça explodir. O quanto
a desigualdade era muito mais enraizada do que eu imaginava. Minha mãe já tinha tido restaurante e eu sabia quanto desperdício acontecia nos bastidores, tanto pelo preparo quanto pelo pós-consumo. Para mim era uma questão muito óbvia, era logística pura. Só pegar a comida que estava sobrando de um lugar e levar para onde estava faltando. Foi assim que eu fundei o Good Truck, lá em 2016. Eu escolhi uma data aleatória e falei, esse projeto vai acontecer do jeito que ele tiver que acontecer. Foi então que eu comecei a contar sobre o projeto e me conectar com pessoas que tinham o mesmo incômodo e a mesma vontade de fazer acontecer que eu. Lógico que não foi tão fácil assim, e a gente encontrou vários entraves no meio do caminho. A princípio, um negócio que parecia tão simples, uma questão de logística, virou um projeto muito mais complexo do que a gente imaginava. Afinal de contas, a gente não podia pegar a comida que seria desperdiçada de restaurantes e simplesmente entregar nesses lugares. A forma que a gente conseguiu de viabilizar o projeto foi pegando comida fresca, que seria desperdiçada em centros de distribuição, nos reunindo em cozinhas para cozinhar juntos e depois entregando. Essa partezinha do meio, que consiste em reunir os voluntários em uma cozinha para preparar esses alimentos, que parece super simples, na verdade requer uma logística e uma organização gigante. Mas na verdade, isso que parecia ser o nosso maior desafio acabou se tornando o nosso maior triunfo no final das contas. Eu tenho essa cara de fofinha, mas na verdade, dentro dessa cabeça passam ideias mirabolantes de dominação do mundo o tempo todo. Quando eu percebi que a gente tinha o potencial de reunir tanta gente incrível por um bem maior, eu acabei enxergando isso como uma oportunidade de fazer uma lavagem cerebral nos voluntários, brincadeiras à parte, de criar uma metodologia para discutir sobre assuntos importantes e trabalhar essa mudança do mundo de dois lados. E aqui eu tenho que fazer uma breve pausa para agradecer a Brené Brown por me ajudar a criar essa metodologia. A gente é melhor amiga, mas ela ainda não sabe. Foi a partir das pesquisas dela sobre vulnerabilidade que eu me despertei para o mundo da psicologia e acabei desenvolvendo uma metodologia em que as pessoas se sentem vistas, acolhidas, amadas e aceitas. Nós, seres humanos, meros mortais, temos duas necessidades muito importantes, que é a necessidade de ser autêntico e a necessidade de se sentir pertencente. Mas quando elas são confrontadas, a necessidade de se sentir pertencente sempre ganha. E é por isso que muitas vezes a gente tenta se adequar ao ambiente em que a gente vive. E é aí que mora o perigo. Porque quando a gente não se sente livre o suficiente para ser autêntico, a gente vai fazer escolhas para se sentir pertencente. E essas escolhas podem ser escolhas não tão boas assim, como agressão, como roubo, como consumo exagerado. E é por isso que autoconhecimento, empatia e sustentabilidade estão tão vinculados. O Good Truck lá de 2016, que parecia uma ideia maluca de uma menina mais maluca ainda, hoje reúne milhares de pessoas no Brasil inteiro para falar sobre empatia e consumo consciente. A gente tem dinâmicas que fazem as pessoas se abrirem umas para as outras, ainda que elas não se conheçam, e reconhecer o que tem de vulnerável em você, tem em mim também, e tem nos outros. Nós ajudamos empresas a construir e melhorar suas culturas organizacionais e mostramos para as pessoas que elas têm desafios e potencialidades iguais às pessoas que elas mal conhecem. De quebra, a gente ainda garante que pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham uma alimentação adequada, cheia de nutrientes, mais saudável e tenham um desenvolvimento fisiológico um pouco melhor. E evita que alimentos bons sejam desperdiçados. E a parte mais mágica disso tudo é estourar bolhas e colocar pessoas como eu e você de frente com pessoas que vivem num contexto completamente diferentes e mostrar que a gente é, sim, em essência, iguais. O que ninguém sabe é que não foi só a Gabi que queria ser presidente e tinha esse senso de justiça que fundou esse projeto. Também foi a Gabi insegura, que queria ser vista, queria ser reconhecida, queria ser amada, queria ser pertencente e queria se sentir boa o bastante. Hoje, aquela Gabi que se sentia rejeitada, que não se sentia amada nem pertencente, anda de mãos dadas com aquela Gabi pequenininha que tinha autoestima super elevada e que achava que seria presidente assim. E as duas vivem dentro de mim e oscilam de tempos em tempos. E as duas tiveram que aprender, ensinando sobre empatia, a ter empatia com a própria história, com a própria família, com os amigos, com o contexto em que vive. Aprendi que o nosso propósito pode não estar naquilo que a gente ama fazer, mas talvez esteja na nossa dor, naquilo que nos movimenta de alguma forma. Uma cabecinha maluca que vivia uma dualidade entre insegurança e sonhos muito grandiosos
começou um projeto que hoje envolve milhares de pessoas. Então, se você tem vontade de unir pessoas em torno de um propósito grandioso, identifique a sua dor, transforme ela numa ideia ou numa atividade que seja viável e vivencie algo que te faz levantar todos os dias e enfrentar qualquer que seja o desafio. Nós não somos o que a vida fez com a gente, mas o que construímos a partir disso. O que você é capaz de construir a partir da sua história. Pessoal, terminamos assim então a primeira sessão do TEDx UFPR 2020. Voltaremos logo depois do almoço, por favor confiram o horário na nossa página no tedxufpr.com e iniciaremos então as palestras em 3D. Vejo vocês lá.